versículo 2, Romanos 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa linda. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por que aqui não há condenação? Não há condenação porque quem nos liberta do pecado é o Espírito Santo. Por isso que não há condenação. Nós temos um companheiro de jornada. Esse companheiro, ele nos liberta da ação e da influência maligna do pecado. Por isso que não tem condenação, não há mais condenação. Por causa do Espírito, que é o que o texto diz. O texto ele diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ponto. Deus, ele envia Jesus, ele nos dá Jesus Cristo é por meio de Jesus Cristo que nós somos livres, libertos da escravidão, libertos do pecado. Jesus Cristo vem, se entrega, deixa o Consolador, e agora por meio do Consolador, que é o Espírito Santo, nós somos livres. Quem suportou a condenação foi Jesus. Então, quando eu não compreendo que a condenação deixou de existir, o que é que acontece? É como se eu estivesse, mais uma vez, condenando Jesus. Ou anulando a condenação de Jesus. Ou então dizendo que não foi válido. Jesus já foi condenado. Por isso que agora não há mais condenação para mim. Porque Jesus já foi condenado. Olha que coisa. O sacrifício de Jesus, a ação de Jesus, a obra de Jesus, ela é completa, gente. Ela é completa, totalmente completa. Não cabe mais. Uma vez que ele foi condenado, e eu agora estou nele, ele já foi condenado. Então, para mim, já não há mais nenhuma condenação. Pronto. Por isso que Deus enviou o Filho. Deus é amor, mas é justiça. Tanto que é justiça que condenou o Filho, para que eu não viesse a ser condenado. É como se Deus tivesse condenado o Filho, e ele condenou o Filho, e agora precisasse ficar condenando. Que doideira! Na cabeça desses que sempre usam, mas, sim, ele é justiça, tanto é que condenou o Filho. E agora os que estão em Cristo Jesus, para esses não há mais nenhuma condenação. Porque Deus, ele não fica ali, condenou uma vez, condenou o Filho, não foi suficiente. Veja se eu ia seguir um Deus desse. Gente, só na cabeça de quem não pensa, de quem não tem o Espírito Santo. Só pode. Ou então tem o Espírito e o Espírito está apagado dentro. Porque eu vou seguir um Deus que condena o Filho e não foi suficiente. Agora eu tenho que ficar fazendo novas condenações. Isso não é um Deus, isso é um palhaço. Condena o Filho e ainda tem que estar condenando aqueles que estão no Filho. Não, gente, por favor. Eu não sirvo a um Deus pigmeu. Há quem sirva. Há quem goste de servir
a um Deus pigmeu. O Deus que eu sirvo é amor e justiça. E tanto amou o mundo que deu seu Filho, para que no Filho ele exercesse justiça. Por isso que o Deus que nós servimos é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não é pigmeu, nem tampouco palhaço, para ficar com duas conversas. Porque, olha, quem gosta de conversinha e quem gosta de duas conversas é gente. Só que Deus, gente que é gente da forma errada. Deus, quando foi gente, ele foi gente da forma certa. Amém ou não amém? Amém. Pois quando ele foi gente, ele se fez homem na pessoa do Filho. Aí, meus irmãos, ele nos dá Jesus, condena a nossa condenação, deixa de ser nossa, e a nossa condenação ele aplica no Filho. Estou livre da condenação. E aí nos dá o Espírito. E aí ele nos dá o Espírito para quebrar o quê? A minha escravidão em relação ao pecado, pois miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar? O Espírito. Eu não sou mais escravo do pecado, porque Deus, primeiro, condenou, exerceu justiça condenando o Filho, nos deu o Espírito para quebrar a escravidão do pecado. Na luta contra o pecado foi que nós vimos. Quem é o nosso parceiro na luta contra o pecado? O Espírito Santo. O Espírito. Um foi para receber a condenação. O outro é para quebrar a escravidão. Perfeito. Eu não teria essa ideia. Eu não pensaria assim. Não tem como. Por isso que quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque se um de nós, humanos, tivéssemos sido conselheiros de Deus, nós tínhamos colocado tudo a perder. Senhor, isso aqui não. Senhor, isso aqui não. Isso aqui não merece. Você imagina? Não, isso, vixe, o pessoal daquela igreja, não. Dessa aqui sim, mas dessa não. Imagina a gente dando conselho a Deus. Ia ficar parecendo essas listas que a gente faz em igreja. Não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Só que Deus é Deus. É Deus. E aí, quando ele entrega Jesus, e Jesus recebe a nossa condenação, quando ele nos dá o Espírito para quebrar a nossa escravidão contra o pecado, por que ele faz tudo isso? Aí o versículo 4 vai dizer, no verso 4, aí diante de tudo isso que Deus fez, o versículo 4 vai dizer o quê? Verso 4, Romanos 8, 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o propósito de toda essa engenharia e de toda essa ideia que Deus teve, o propósito disso tudo é para que Rosane tenha uma vida e viva uma vida santa. Amém. Eu entendo agora toda essa complexidade que ele resolveu para mim, e agora com tudo resolvido, eu me consagro. Desenvolvo não uma libertinagem, mas eu desenvolvo uma liberdade. E nessa liberdade eu vivo santidade. Deus fez tudo isso para que a gente tenha uma vida santa, gente. Simples assim. Porque pensa, você que é pai,
que sabe dar boas coisas aos filhos de vocês. Quando o seu filho ou filha faz pouco caso da boa ação que você desenvolveu para com ele, como é que você se sente? Você se sente frustrado. Só que à medida que esse filho, se ele de fato começar a desenvolver uma maturidade, ele vai percebendo que precisa, por amor, honrar o que os seus pais estão fazendo. Por ele. Então, eu desenvolvo uma vida santa não é por medo do inferno, porque eu não tenho mais condenação. Olha, gente, isso aqui é muito doido. Porque para desenvolver uma vida santa, tem que ter um medo. Porque se você não desenvolver essa santidade, você vai para onde? Para o inferno. Mas como é que você vai para o inferno se já não há mais condenação para você que está em Cristo? Antes de você desenvolver, olha que coisa interessante, pega aí no seu espírito. Antes de você desenvolver a vida santa, ele fez com que a condenação sumisse. Você nem tinha desenvolvido vida santa ainda. A condenação não existe mais. Aí você vem para Cristo. E agora em Cristo você precisa desenvolver uma vida santa. Agora, por que você precisa desenvolver essa vida santa em Cristo? Se não há mais condenação. Ele faz com que a condenação, ela não existe mais, gente. E ele não vai trazê-la de volta. Porque aí é onde a gente confunde. O ser humano, ele tem ele facilmente confunde e estraga as coisas que Deus faz. E que Deus fez. Porque Ele é Senhor e decide nos tratar como filhos e filhas. Aí, por ser filho e filha, a gente perde a referência de senhorio. E não deve ser assim. Ainda que Ele me trate, e a glória a Deus que Ele me trata como filho, eu jamais quero perder a referência de que Ele é meu Senhor. E é decisão dele me tratar como filho. Consegue entender? E vou desfrutar o fato de ser filho, mas não quero esquecer que ele é meu Senhor. Porque durante muito tempo, e alguns teólogos e alguns escritores trataram essa questão. As pessoas só querem ver Cristo como Salvador. Mas nós precisamos resgatar o olhar, de olhar para Ele como Senhor e Salvador. É necessário. Porque a gente, no lugar de fazer uso da liberdade, o que é que a gente faz? Confunde. A gente pega o caminho da libertinagem. Liberdade, ela por si já impõe a nós uma responsabilidade. Quando Cristo nos torna livres, irmãos, Ele está nos responsabilizando. Então, Jesus vem, recebe a condenação, o Espírito vem, nos livra da escravidão. Se a gente não vive uma vida de santidade, a gente acaba frustrando o ministério de Cristo. Porque o objetivo é chamar para Ele. E uma vez nele, automaticamente nele, se relacionando com Ele, nós vamos desenvolver uma vida de santidade. Já não é para conquistar mais nada. Já está conquistado, é pela relação. Quando essa vida de santidade não é desenvolvida, aí a gente frustra não a pessoa de Cristo, porque Cristo não tem como se frustrar, Cristo é Deus.
Mas vamos nos entender como pais e mães. Você desenvolve algo para os seus não correspondem, você se sente frustrado. Os seus acaba frustrando todo o seu trabalho. Ellen colocou, me sinto frustrada. Consegue entender? Então, eu não quero frustrar o ministério de Jesus, a obra redentora de Jesus. Para isso, eu preciso pegar um caminho de santidade, uma vida de santidade. E não é por medo. É com base no amor e na relação com esse Deus soberano e poderoso. Que, tirou a condenação. Agora é só ir até Jesus. Quando eu chego em Jesus, eu ainda não estou vivendo santidade. Mas quando eu chego, automaticamente já sou beneficiado com a anulação de tudo que existia contra mim. Meu Deus, só sendo Deus. Só sendo tão bondoso como Ele é. Agora, caminhar em santidade, mas existe outro benefício de se estar em Cristo. Quando estamos em Cristo, e só em Cristo, a gente consegue vencer o pecado em nossa vida. Por que que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado na vida? Porque elas desenvolvem uma relação com o prédio, elas desenvolvem uma relação com o culto dominical, elas desenvolvem uma relação com a programação da igreja A, da igreja B, ela desenvolve uma relação com todo mundo, menos com Cristo. Não desenvolvendo uma relação com Cristo, como é que você vai vencer o pecado? A gente vence o pecado por estar na relação. E nós não podemos negociar essa relação. Quem começa a negociar a relação com Cristo, se mete em quê? Aflora o quê? O pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim, ele só é vencido na relação com Jesus. Somente na relação com Jesus. Por isso que o Evangelho, ele é relacional, gente. Tem que ter relação com o Deus dessa palavra e com a palavra desse Deus. Tem que ter relação com o Espírito de Cristo. Tem que se relacionar. Tem que amar, passar a vida, horas, tempo com Ele. De forma específica, no caminho, não importa como você, juntamente com Ele, vai encontrar as maneiras, mas você não pode abrir mão dessa relação. Quando a gente abre mão da relação com o Senhor Jesus, a gente não vence o pecado. O pecado é quem nos vence. Entendeu? Amém? Então, eu vou para a relação com Jesus, por quê? Porque eu abro mão de querer vencer o pecado com as minhas estratégias, com os meus esforços. Não se vence pecado com estratégia humana. Quem nos dá as estratégias para vencer o pecado é o Espírito de Cristo. Na relação com Ele, Ele vai nos ajudando com as estratégias dEle, com a força que vem dEle, com o poder que vem dEle, a vencer o pecado. Na força do meu braço, irmão, vamos lá, vamos fazer um quebra-braço, né? Uma luta de quebra-braço com o pecado. Eu, na minha força, contra o pecado. O pecado vai me derrotar sempre. Eu preciso do auxiliador. Eu preciso do Espírito de Cristo. Eu preciso da força
que vem do Espírito de Cristo, e essa força é na relação cotidiana, para dizer não ao pecado. Pois o pecado, ele não está fora de você. O pecado habita em você. Não esqueça disso. Então você precisa da relação com o Espírito de Cristo para que o seu homem espiritual tenha força dada pelo Espírito de Cristo para você poder vencer o pecado. Eu não consigo, eu não estou conseguindo. Óbvio. Você não está se relacionando e não quer se relacionar e não consegue se relacionar com Cristo. Como é que você vai vencer o pecado? Mas esse mês eu fui na igreja. E na igreja é bom, gente, não é ruim não. Só que não é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa desenvolver uma relação com Cristo, porque é só com a obra do Espírito em nós que a gente diz não ao pecado. É a obra do Espírito, não é a minha obra. Não é a obra desse ministério. Por mais que a obra desse ministério seja importante, mas não é a obra desse ministério que lhe dá força para você vencer o pecado. É a obra do Espírito que lhe concede forças para você dizer não ao pecado. E o pecado, não é que ele vem, o pecado já está aí. Porque aí a canção diz que todo dia o pecado vem, né? Ele não vem não, filho, ele já está aí, o pecado habita em mim. Porque se você ficar esperando que ele está vindo, aí ele lhe dá 1-0, porque ele já está aí. Então, vamos depender da obra do Espírito para vencer o pecado. E se dependemos da obra do Espírito, vamos nos relacionar com quem? Com o Espírito. Pois só com o Espírito é que vencemos o pecado. Olha o que diz o verso 5. Romanos 8, verso 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Como é que eu vou vencer o pecado? Olhando para o versículo 5. Como é que eu vou vencer o pecado? Alimentando o homem espiritual. Como? Alimentando o homem espiritual. Alimentando o homem espiritual. Alguém disse mais alguma coisa? Vivendo de acordo com o Espírito. Como vencemos o Espírito? O Espírito está disponível. Agora, como é que a gente vence o pecado com o Espírito? Agradando o Espírito. O que mais? O texto diz o quê? O verso 5. Diz o quê? O verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem o que voltado? A mente. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Continue. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o Espírito está em mim, está disponível, é meu auxílio, é meu aliado na luta contra o pecado. Agora, como é que eu vou fazer uso do meu aliado? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou ativar o meu aliado? Para poder vencer o pecado junto com o meu aliado, porque sozinho eu não vou vencer. Aí o versículo 5 diz que eu preciso pensar nas coisas do Espírito. O pecado ele é vencido quando eu começo a pensar mais nas coisas do Espírito
e bem menos, ou quase nada, ou nada, nas coisas da carne. Então você anda pensando mais em quê? As coisas que você vive pensando são coisas do Espírito ou são coisas da carne? Pois a depender do que você vem pensando, aí você vai perceber se você vai conseguir vencer o pecado ou não. Mas quanto mais você pensa nas coisas do Espírito, sua mente, ela está firmada onde? O que é que mais você pensa durante o dia, durante a semana? O que é que você mais pensa? Onde é que sua mente, onde é que os seus pensamentos estão firmados? Pronto. Onde eles estão firmados e por que eles estão firmados, onde estão firmados, os seus pensamentos estão firmados num determinado lugar. E por estarem firmados num determinado lugar, os seus pensamentos, acabam determinando o seu estilo de vida. O nosso estilo de vida, ele é determinado pelo que pensamos. E se pensamos as coisas do Espírito, o nosso estilo de vida será determinado pelas coisas do Espírito. Pois o seu pensamento está onde? Nas coisas do Espírito. O seu estilo de vida está determinado. Por que é que quando você está conversando com alguém que passa os dias, as horas, pensando em Deus, pensando nas coisas de Deus, pensando na palavra de Deus, quando você vai conversar com essa pessoa, o que é que determina o estilo de conversa que você tem com essa pessoa? Onde o pensamento dela está firmado. O seu estilo de vida e a sua personalidade é determinado pelo estilo de vida. A minha personalidade, ela agora está determinada, e ela é como é, porque o meu pensar está em Cristo. É isso que o verso 5 está dizendo. A mente. William Temple disse o seguinte: sua religião é o que você faz com sua solidão. Pois o que é que você anda pensando no seu tempo onde não tem ninguém? O que é que você faz com sua solidão? Para onde você aponta o seu pensar? Nós vivemos, de fato, minha mente, ela aponta para uma direção. E para onde a minha mente aponta, se torna um estilo de vida natural. Não há um peso. Não é cansativo, não. Não é cansativo. Assim como não era cansativo quando a minha mente apontava para a carne. Era cansativo? A mente apontada para a carne. Verso 5, diz o quê? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada. Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Para o que a carne deseja. Então, se a minha mente ela está na carne, eu vou viver com a maior naturalidade as coisas da carne. Rapaz, e como é que você aguenta? 3 dias sem dormir.
Sua mente, ela está apontada para as coisas da carne. E uma vez que ela está apontada para aquele lugar, você vive de forma natural. O contrário também é verdadeiro. Se a sua mente está apontada para as coisas do Espírito, você vive as coisas do Espírito com naturalidade. Como é que você aguenta? Porque a minha mente, ela está apontada para as coisas do Espírito. E eu vivo com naturalidade, não é um peso. Se está cansativo, irmão, é porque sua mente está apontada para outro lugar, para outra pessoa. Porque se está cansativo, você está vivendo em Cristo, mas não é com naturalidade. Quando é com naturalidade, não se torna cansativo. A mente está voltada para as coisas do Espírito. Para onde a mente está apontando, não é um peso. É natural. É natural. Não pesa. Consegue entender? Irmão, está pesando então. Irmão, dá uma olhadinha. Examina-se a si mesmo e dá uma olhada para ver para onde a sua mente está apontando. Pois onde ela estiver, e só onde ela está é que você consegue viver naturalmente, ou com naturalidade. Se está na carne, é de boa, irmão. 3 noites sem dormir, pegar carona, sair daqui, não sei para onde, virar. De boa, irmão. Porque é onde sua mente está. Mas como é que você consegue? É onde minha mente está. E onde ela está, eu vivo com naturalidade a pessoa e o lugar onde ela está. Isso é muito forte. Porque não existe neutralidade na mente. Percebe que não? A minha mente é neutra, não. Ou ela está apontada para as coisas da carne, ou a sua mente está apontada para as coisas do Espírito. Não me venha com esse papo de dizer que existe uma neutralidade mental. Não existe. Não existe, irmão. Não. Ah, mas eu estou cansado. Eu estou escalado, já é o segundo domingo que eu estou escalado. E já estou cansado. Já sei onde está a mente. Não cansa. Cansa, Felipe? Cansa, Perinho? Cansa, Diogo? Não cansa. E mesmo quando parece que vai cansar, há um renovo sobrenatural. É impressionante, porque onde sua mente está. Se ela está nas coisas do Espírito, show. Estou precisando descansar. Está precisando. Não consegue fazer uma dobra? Não consegue fazer uma dobra dominical? Isso me diz tanta coisa. Demais. Não, é porque eu saí do trabalho. Eu já saí do trabalho tantas vezes. É onde sua mente está. Determina o seu estilo de vida. Onde é que primeiramente o pecado nos derrota? Não sei se é Tiago que vai dizer.
que começa e depois dá a luz ao pecado, começa aqui. O pecado, ele nos derrota primeiramente na mente. O salmista ele vai dizer, né? Bem-aventurado o varão que medita a sua lei dia e noite. Né? O tempo inteiro, tem que estar o tempo inteiro em concentração com a mente voltada para as coisas da palavra, para as coisas do Espírito. Pois onde ela estiver, vai determinar o seu estilo de vida. E não só o estilo de vida, vai determinar também a nossa personalidade. Pois é na mente, o primeiro lugar onde nós somos derrotados é na mente. E nós não podemos estar abrindo brecha para colocar a nossa mente nas coisas da carne. Foco nas coisas da carne. Ih, meu Deus! Pois a vitória que temos sobre o pecado é o resultado de ter a mente firmada no Espírito. Meu propósito está firme. Sou o embaixador do rei. Porque o meu propósito está firme. E ele está firme onde? No Espírito. Uma vez que a minha mente está firmada no Espírito de Cristo, irmão, aí é a minha vitória sobre o pecado. Porque primeiramente, antes de ser uma ação, o pecado, ele é mental. Pois, se ao olhar para uma mulher com o desejo, olha aí o que é que Jesus vai dizer. Já adulterou. Não é a ação. Jesus vai e cava a coisa tão profunda para dizer assim, a vitória que você tem sobre o pecado começa aqui, na mente. Então, uma mente firmada na pessoa do Espírito. Amém ou não amém? Amém. Olha o que o Timothy Keller vai dizer. E aí, quando eu vi essa frase do Timothy Keller, aí eu lembrei de Felipe, que é fanzaço do Timothy Keller. Uma batalha bem-sucedida contra o pecado começa por pensar nas coisas do Espírito. Uma batalha bem-sucedida contra o pecado começa por pensar nas coisas do Espírito. Comece a pensar nas coisas do Espírito, que aí você vai ter uma batalha bem-sucedida contra o pecado. Mas se você só pensa nas coisas do Espírito, no domingo à noite, a cada 90 dias, quando vem na celebração, irmão, irmão, você está perdendo de goleada contra o pecado, porque você só pensa nas coisas do Espírito no domingo, e às 17h30, porque das 10 é muito cedo e não dá para acordar, e a cada 90 dias, porque não dá para esse negócio de estar todo domingo. Irmão, aí você já perdeu essa batalha. A sua batalha contra o pecado, ela jamais será bem sucedida se você só pensa nas coisas do Espírito a cada 90 dias, a cada 7 dias, a cada 15 dias. Por isso que você vê soldados de Cristo, a baixa no exército de Jesus é constante. Por que essa baixa constante? Porque o exército de Jesus só quer pensar nas coisas de Jesus quando está num prédio junto com outros irmãos. Que a gente continue pensando nas coisas de Jesus no prédio junto com outros irmãos, mas não só no prédio, né, irmão?
E estou sem tempo, cansado, cheguei cansado do trabalho. Irmão, eu sei que você está cansado, mas como você pensa nas coisas de Jesus, há um renovo disponível para você a todo instante. A todo instante. Amém ou não amém? Amém. Então, vamos começar a nos preocupar com as coisas que preocupam o Espírito. Quais são as coisas que preocupam o Espírito? É com essas coisas que eu preciso me preocupar. Porque se eu estou me preocupando com as coisas que o Espírito se preocupa, eita lapada de glória. Irmão, a batalha vai continuar existindo, mas eu vou ser bem-sucedido nessa batalha. Porque o que ocupa a minha mente, eu vivo me preocupando com as coisas que preocupam o Espírito. E o Espírito se preocupa? Se preocupa. E com que o Espírito se preocupa? Versículo 14. Romanos 8, verso 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí. Olha o que preocupa o Espírito. O que preocupa o Espírito é nos mostrar que somos filhos e filhas de Deus. Para que o espírito de orfandade não domine a mente e os corações das pessoas. Então, vamos nos preocupar com o que o Espírito se preocupa. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito está preocupado em nos guiar. E em nos guiar em toda a verdade. Em nos guiar e em nos revelar quem nós somos em Cristo. Eu não sou órfão. Então, eu não quero estar me preocupando com isso agora. Será que eu tenho um pai? Eu tenho um pai. E eu preciso me ocupar e me preocupar com essas coisas. Eu não tenho tempo para me ocupar e para me preocupar que estou sozinho, estou abandonado. Não, eu sou filho. Não posso abrir espaço na minha mente para essas coisas que não fazem sentido. Então, o Espírito está a nos mostrar que somos filhos e filhas de Deus. Amém ou não amém? Então, o Espírito, ele trabalha afastando o espírito de rejeição. O Espírito Santo trabalha, olha com que o Espírito Santo está preocupado em afastar o espírito de rejeição e nos assegurar que somos filhos e filhas, mas não só filhos e filhas, mas filhos e filhas amados de Deus. Então eu vou me ocupar com isso, irmão. E ocupado, com a mente ocupada nas coisas que o Espírito se preocupa, a batalha contra o pecado já está vencida. Amém. Vencida hoje, preciso vencer amanhã. E eu venço essa batalha todos os dias, porque a minha mente, ela está focada nas coisas do Espírito. Verso 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Espírito Santo, rogai por nós. Amém. Esse eu posso pedir. Rogai por nós. Pois Ele roga por nós. Ele pede por nós. Ele intercede por nós. E aí o Espírito, ele nos dá essa confiança. Uma confiança de quê?
para que a gente se aproxime do trono do Deus Todo-Poderoso e a gente se aproxime desse trono em oração. Olha com que o Espírito está preocupado. Ele está preocupado em desenvolver confiança em nós, para que a gente se aproxime, por meio da oração, do trono. Glória a Deus por isso. Aleluias. Então, filho, rejeição, não quero nem pensar. Eu quero pensar que eu sou adotado. Adotado, amado, e não só adotado e amado. Adotado, amado e acolhido. Em quem? Em Cristo. E com essa consciência e com a mente voltada para essa verdade, a gente vence a batalha contra o pecado que habita em nós, mas que não tem a força necessária para nos controlar, porque agora nós estamos sendo controlados pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja aqui reunida e à igreja que vai acessar esse conteúdo depois. Amém? Que Deus nos abençoe e nos preencha de graça, de bondade e de uma mente voltada para as coisas do Espírito. Amém. Glória a Deus.